Lexup tinha um trabalho com primatas que estava rolando lá no lab, né? Não foi uma grande linha de pesquisa, mas foi um trabalho que aconteceu um pouco antes de eu entrar, na verdade, mas aconteceu, né? Então, é um laboratório que te abre uma margem muito grande de trabalhos que tu pode realizar dentro dele. Então, a gente é coordenado pelo professor Renato, eu acho que vocês já tiveram uma cadeira com ele, Ambiente e Sociedade, se eu não me engano, que ele ministra essa cadeira, e ele é referência basicamente em todas as pesquisas de pesca e etnoecologia no Brasil e no mundo, né? Então a gente acaba trabalhando, o laboratório estava relacionado com projetos basicamente amazônicos, né? Mas a gente também trabalha com linhas de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Já fizemos vários trabalhos nas lagoas costeiras, ali perto do município de Mostardas. Então a gente tem essas linhas que não são apenas amazônicas. Mas o principal enfoque do laboratório é com esses grandes rios de água doce, né, de água doce da Amazônia. Né? Então, aqui eu botei 2 rios só, mas a gente fez trabalhos em 3 rios nesses últimos 4 anos que eu estou ali no Lexup. Então a gente trabalhou no Rio Negro, que é um rio no estado do Amazonas, que é um rio de água escura, já vou falar um pouquinho mais sobre ele. E também no rio Tapajós, que daí está encontrado no estado do Pará. Além desses, nós trabalhamos com trombetas e com o rio Tocantins, também encontrados no estado do Pará, e que apresentam uma certa similaridade com o rio Tapajós. Então, são parecidos, mas apresentam algumas características diferentes que a gente acaba conseguindo diferenciar em projetos e estudos. Então, eu trouxe umas fotos aqui para mostrar para vocês, e daí, a partir delas, eu vou comentando como é que funcionava a pesquisa e o que a gente acaba fazendo quando a gente vai para lá. A gente ainda tem ideias de voltar para a Amazônia, mas com a pandemia está meio difícil, né? Então, a gente tem que esperar mais um pouco. A gente tinha ideias de trabalhar com o Rio Cupari agora, que também ele é um afluente, na verdade, do Rio Tapajós. Mas, por causa da pandemia, tudo está parado, né? Então, acho que quando começar a voltar, a gente vai começar a ter essas ideias de voltar para o norte, lá, para trabalhar com esses rios. Então, aqui tem o Rio Negro, tá? Essa foi a primeira viagem que eu fui em 2017 para lá. Eu fiquei um semestre no laboratório e daí eu já consegui ir para a Amazônia, né? Então aqui a gente consegue ver uma característica bem distinta do Rio Negro, que é essa reflexão que ele dá na água, né? Devido a ela ser escura, consegue refletir as nuvens e qualquer outra coisa que tem ali. Então a gente consegue ver todos os reflexos e tudo mais. Aqui, quando eu fui, a gente estava na época de cheia. Essa foto é bem ruinzinha porque eu tirei do celular e tudo mais, então não ficou muito boa, mas era só para mostrar como fica a floresta, né? Mergulhada praticamente no rio. É muito interessante. E tem gente que é bem diferente entre as épocas. Depois eu vou mostrar o outro rio para vocês darem uma olhada. E aqui são as comunidades que nós estudamos, né? Então a gente vai para as comunidades, faz pesquisa com os pescadores, estuda o conhecimento deles acerca dos peixes, da pesca, das relações que os animais têm com os seres humanos, e a gente acaba aplicando ou instalando algumas formas de manejar e de ver como é que está a pesca naquelas comunidades. Se eu não me engano, essas comunidades elas tinham luz elétrica somente até as 9 da noite, elas são bem rústicas, assim, é uma coisa bem artesanal, e elas se encontravam na parte do meio para cima do Rio Negro, então são mais ou menos 300 quilômetros acima no rio, tá? Então elas eram bem tradicionais, de certa forma elas eram a comunidade é uma comunidade pobre e que busca da pesca para a própria subsistência. Então aqui, como eu falei para vocês antes, a gente consegue trabalhar com outras coisas. Nesse caso a gente não tem muitos estudos ainda. Acho que eu não sei o que aconteceu com a mãe dela, mas ela estava com os pescadores em 2016 e quando eu voltei em 2007 ela não estava mais lá. Mas então aqui tem uma foto de uma ariranha aleatória, né? Que a gente fala que a gente consegue ver muito bicho, né? Então a gente consegue ver ariranha, consegue ver jacaré, consegue ver onça, consegue ver muita arara. E isso que a gente nem procura, né? Isso que a gente está sempre no rio ou nas comunidades fazendo entrevista e coletando peixes. E agora fazendo
indo para outro rio, né? Que a gente já está no rio Tapajós. São bem diferentes, né? Aquela visão da Amazônia com o rio bem tortuoso, com a mata bem fechada, a gente vê no estado do Amazonas, no Rio Negro. Já no rio Tapajós, a gente vê praticamente uma praia, assim, né? Então, areia branca, água praticamente verde, azulada. Então, é uma coisa bem diferente uma da outra. Essa foto a gente acaba usando em quase todos os nossos trabalhos que a gente apresenta, né? Que mostra como a gente acaba vendo o pescador trabalhar. Né? Então, aí daí a gente vai mostrando essas fotos, né? E aqui já temos o pessoal da pescadores. Então, a gente faz entrevista, conversa com eles, a gente aplica desembarques, que são trabalhos que eles têm que fazer com as pescarias que eles fazem durante o mês, e assim por diante. Aqui, eu tô ali, atrás do Caluan, que é um colega nosso, mas a gente também estava aplicando uma entrevista, né? O Caluan, ele junto com o Henrique, que vai falar depois aqui, foram os dois caras que me levaram pro Lechup, porque eles eram participantes do Lechup. E o Caluan ainda está no laboratório, o Henrique foi pro Lei, né, que é o laboratório de interações, mas a gente tá todos na ecologia ali, né, a gente acaba se conhece normalmente e a gente sempre fica conversando, ou sobre TCC, ou sobre nossos dados amostrais, ou sobre o R, que vocês, se vocês entrarem na ecologia, vocês vão acabar se deparando com ele, que é uma ferramenta estatística. Então tem um monte de coisa que a gente acaba sempre junto, assim, praticamente, né? E aqui eu trouxe uma foto para mostrar que a importância, na verdade, do peixe para essas comunidades e da pesca, consequentemente, né? Porque ela acaba movendo muito a comunidade, porque elas aqui no Tapajós, e no Tapajós é permitido venda de peixe, do pescado, mas no Negro não é. Mas mesmo assim, há sim uma transação dos peixes, né? Os peixes eles são moeda de troca, porque eles fazem parte da alimentação desses moradores. Além da pesca, o nosso laboratório também trabalha um pouco com a parte de agricultura. Aqui a gente tem um ribeirinho fazendo a farinha, né, que eles consomem muita farinha no norte do Brasil. E aqui daí também, né, mostrando aqui essa parte da agricultura. E para terminar, aqui é uma praia do Tapajós, tá? Isso aqui seria quando o rio tá seco. Quando ele tá cheio, não tem essas praias, tá? Isso que eu queria falar antes, porque no Negro eu fui numa cheia e no Tapajós eu fui numa seca. Então eram coisas completamente diferentes. Disseram que no Negro também existem praias assim dessa maneira, mas no Rio Tapajós a areia é muito branquinha e a água é super clara, então nossa, parece estar no Caribe, é muito legal. E claro, né, a gente tem que ter a oportunidade de fazer uns almoços, né, porque o Lechup também é de Deus, a gente acaba fazendo, né, aproveitando um pouco também das viagens que nós íamos fazer. Então, tem a parte de trabalho, sim, mas também tem uma parte que é muito massa, que a gente fica todo mundo junto, e a gente... É muito massa, assim. Acho que todos os laboratórios da Eco têm essas partes também, não só o trabalho que é pesado, né, de pesca, coleta e tudo mais. E agradecer, mostrar o pessoal que vai apresentar depois, né, que tem o Rick, que ele fazia parte do Lechup, também tem o Douglas ali, que ele trabalha no NERF, e aqui quando eu pesquei uma piranha que tava do lado da galera tomando banho, mas é isso aí. Então, é um laboratório legal, resumidamente, ele trabalha com muita coisa, e se vocês tiverem alguma ideia, ou alguma curiosidade, entrem em contato com o professor Renato, vocês devem ter o e-mail dele e tudo mais, e falem com ele para conversar sobre as ideias que vocês têm e talvez entrar no Lechup, né? Que a gente tem bastante gente agora, mas sempre tem espaço para mais um lá. Acho que é bem legal isso. Conversa com o Renato e vejam se gostam da ideia proposta que ele vai passar para vocês. Acho que era isso. Muito obrigada, Luiz. Imagina, Então, imagina. foi muito massa. A gente foi botando pouca coisa porque a Roberta disse que era para ir ser rápido, né? Então a gente tentei botar o mais rápido possível. Se alguém tiver alguma dúvida, só mandar o e-mail para mim ou para o professor Renato. E é isso Exato. aí. Se vocês tiverem alguma dúvida também podem escrever aqui no chat, no finalzinho, nossos últimos 20 minutos a gente vai fazer. Ou depois vocês podem também ligar o microfone para perguntar também para os meninos o que Uhum. vocês quiserem.
Deixa eu ver como é que compartilha isso. Tá, acho que foi. Vocês me escutam? Não sei, não perguntei isso. Sim. Certinho? Tá. Ei, que demora essa. Tá tudo preto pra vocês? Ah, bom. Tentar fazer graça na capa e acabei nem vendo. Bom, então, pessoal, como a Roberta comentou, a gente não vou tentar entrar muito detalhe também nas pesquisas, vou tentar trazer um pouco das experiências e oportunidades que eu tive ao longo da biologia. Eu sou da mesma barra que o Luiz, né? Ele já mostrou um pouco que a gente se conhece. Eu sou de 2016/1 e os dois grandes grupos que eu trabalho, assim, né, é o NERF, que a Roberta falou, que é o Núcleo de Ecologia e Rodovias. Ele é do Departamento de Ecologia, lá no Vale, mas eu também faço parte do GEVS, que é um grupo de estudo em vida silvestre. Ele não tem um lugar físico, né, que nem a maioria dos laboratórios, ele é mais um grupo de pesquisadores, que eu vou entrar um pouco em detalhe depois para vocês. Bom, o NERF ele é coordenado pelo Andreas Kindle. Alguns de vocês já devem ter tido aula com ele. Eu não sei quem é bicho /1 ou /2 aí, mas eu sei que ele deu algumas cadeiras. E o laboratório ele é bem focado em estruturas lineares, como rodovias, ferrovias e algumas linhas de transmissão. Mas tem outras pessoas no grupo que também trabalham com usinas hidrelétricas e parques eólicos, basicamente focado nos impactos que essas infraestruturas podem causar, né, como mortalidade direta ou a fragmentação do ambiente quando tu instala um empreendimento desse, a mitigação da causa, né, a instalação de cercas nas rodovias para diminuir as mortalidades, a instalação de aparelhos nas linhas de transmissão para diminuir os choques das aves, diminuir a eletrocutação, e um planejamento de como instalar esses empreendimentos, né? Lá na fase de construir empreendimento, qual é o melhor lugar, como é que se constrói sem construir tanto impacto. Então, esse é um laboratório muito legal, quem tem essa vontade de fazer parte de algo que tem um estudo bem aplicado. Então, aqui umas fotinhas da gente em campo. A maioria dos campos são em rodovia, né? O pessoal, eu tive algumas oportunidades de participar de alguns, e é bem legal, tu tem um choque de realidade quando tu participa de um campo desse, quando tu presta atenção em quanto bicho que tá morrendo por aí. Então, é uma experiência bem interessante, é um pouco triste, mas é bem interessante. E o outro grupo que eu faço parte, ele tem esses estudos bem focados na RPP em Sesc Pantanal, que é uma unidade de conservação particular no norte do bioma Pantanal. Aqui eu trouxe só alguns estudos que já aconteceram, querem acontecer lá, como em algumas espécies alvos, né, como a onça pintada. Tem alguns projetos que querem utilizar colares GPS para colocar nesses animais, assim a gente consegue fazer estudos de área de vida, de movimentação, de padrão de atividade da espécie. Estudos de contagem de jacaré do Pantanal, contagens noturnas com lanterna, dentro do barco o pessoal botava a lanterninha, conseguia ver os olhos brilhando e assim fazia contagens e conseguiam fazer estimativas populacionais da espécie para a área. E estudos com drones para populações de cerro do Pantanal, que eu vou falar um pouquinho mais depois, mais aprofundadamente. E também, é claro, o grupo trabalha com a famosa armadilha fotográfica, né? Diversos grupos trabalham com ela e já tem um banco de dados bem grande que tu consegue registros de tudo que é tipo, desde espécies mais florestais, como esse cervo, esse veado mais florestal, algum registro de até filhote de anta, um guaxinim pelada. Então, tu pode fazer diversos estudos de comunidade, de interação de espécies. É um método bem interessante que vários laboratórios de ecologia utilizam. Mas tá, como é que eu fui parar nesses dois grandes grupos, né? Eu acabei entrando na pesquisa a partir dos drones, surgiu uma oportunidade, eu me joguei e foi uma experiência muito legal.
entrar nesse grupo. Quando a gente fala que a gente trabalha com drone, nossos pais pensam que é algo super tecnológico, nossos amigos, colegas acham que a gente fica o tempo inteiro sentado, voando lá, e o drone faz todo o trabalho. A gente acha que vai fazer algo fenomenal, vai voar em cima dos bichos, mas realmente a gente leva muita tralha em campo, são 2 quadriciclos cheios de material para a gente conseguir voar, e a gente passa horas e horas mexendo em cima do drone. Ele quebra, ele dá problema, ele dá falha, então passa bastante tempo aprendendo a mexer em drone. E a primeira experiência que eu tive com drone e praticamente em grande campo, assim, foi em Roraima, no norte do país, no Parque Nacional do Viruá. Ele é um ambiente que possui campinaranas, que são essas áreas bem abertas, que também é no meio da Amazônia isso. Então tu vai ter regiões florestadas e do nada tu vai ter uma região extremamente aberta. E o nosso objetivo era mostrar esse bonitão aqui, que é o veado galheiro. E para isso a gente utilizou um drone de asa fixa, né, que vocês conseguem ver ali no chão, a gente preparando ele para voar. E foi um campo extremamente sensacional. Essa área sofre períodos de inundação, então aqui a gente teve que botar um quadriciclo dentro de um barco para conseguir chegar no outro local. Então, são muitas aventuras quando a gente vai para campo, é algo que fascina todo mundo que é da ecologia. Então, acho que todo mundo até agora já trouxe bastante foto em campo, né? Falar um pouquinho mais do drone, que é onde eu entrei e por que usar drone, né, na ecologia. A gente consegue fazer contagens aéreas, a gente consegue fazer estudos comportamentais, tem muitos estudos de cetáceos, né, conseguindo ver quanto tempo embaixo d'água, o tamanho do bando das baleias, cuidado parental. Dá para fazer monitoramento populacional, que eu também vou falar um pouco mais para frente. Dá para fazer vigilância ambiental, então tu pode usar o drone para chegar em locais que pode ser perigoso, porque pode ter caçadores. Pode fazer fiscalização de desmatamento por drone, sem ir até o local. Então, é extremamente versátil esse aparelho. Pode fazer classificação vegetal, ao invés de usar satélites, tu pode usar um drone, fazer uma varredura numa área, criar um mosaico e aí tu vai ter a informação vegetal muito mais detalhada do que usar a imagem de satélite, né? E aqui, só para dar um gostinho para vocês do que o nosso grupo de drone conseguiu fazer até agora, no Pantanal e na unidade de conservação. Aqui são as linhas, né, que o drone percorreu, são os voos. Em vermelhinho são alguns registros do cervo do Pantanal. E com esses registros pela unidade de conservação e algumas variáveis ambientais que a gente consegue retirar e analisar, como distância para água, a qualidade do forrageio a partir do índice de cobertura vegetal e a densidade de onças pintadas, a gente consegue extrapolar e fazer uma estimativa da abundância do cervo para toda a unidade de conservação. E a gente consegue estimar, né, onde é que o cervo está em a quantidade que ele está. E aqui é bem legal, a gente consegue ver uma alta densidade bem relacionada a áreas úmidas, né, áreas alagáveis, perto do rio Cuiabá, aqui na unidade de conservação. E passando por outra experiência que eu tive, agora foi algo bem atípico, né, junto com esse ano que está sendo totalmente atípico também. Provavelmente todos vocês sabem, né, o Pantanal queimou esse ano, um evento extremamente triste, e a unidade de conservação que eu acabei de mostrar para vocês queimou 80% também. Então, a unidade de conservação se mobilizou para chamar diversos pesquisadores de vários grupos para tentar fazer algum projeto de pesquisa para estimar o impacto do fogo nos vertebrados terrestres, principalmente. Então, a gente foi lá, a gente fez contagem a pé por diversos locais da unidade de conservação. A gente utilizou o celular para conseguir tirar uma foto e registrar, para depois tentar identificar, né? Porque são carcaças queimadas, a sua maioria. Então, é difícil, às vezes, de tu ter certeza da espécie. E também, como uma oportunidade única, a gente acabou realizando coleta de material biológico, né? Onde a gente encontrou milhares de carcaças. Então, um número bruto, só para falar para vocês, a gente achou 1.300 carcaças percorrendo pela unidade de conservação. E foi uma experiência que a gente pode fazer estudos de genética, diversos estudos com esse material biológico no futuro.
Então, como eu disse, foi um grupo gigantesco para o Pantanal, foi uma experiência sem palavras, basicamente. Eu conheci um monte de gente, todo mundo extremamente motivado para trabalhar. Era uma situação triste, mas era uma experiência única para todo mundo que estava lá. Então foram vários grupos, não só o NERF, não só o GEVS, que estavam presentes lá nesse estudo. Mas a equipe drone estava presente lá também, né? Que foi como a gente teve a oportunidade de ir para lá. A gente participou da equipe de contar carcaça, mas a gente também realizou voos lá, a gente coletou dados para o projeto e também conseguiu imagens muito legais, como essa que vocês estão vendo. Essa é uma imagem de um cervo numa das poucas bacias com água que a gente ainda tinha encontrado, e o resto vocês conseguem ver ali que está tudo seco, tudo queimado. Então são imagens tristes, mas muito boas de divulgação que a gente consegue fazer com esse aparelho também. E fica um pensamento, né, que a gente tem um estudo, né, o Ismael, que é o coordenador basicamente do grupo de drones, já fez uma estimativa populacional para a unidade de conservação e a gente acabou de passar por um processo extremamente feio, né, de queimadas lá. Aqui no mapa, em roxinho, a gente consegue ver onde que mais queimou, né, onde é que o fogo foi mais forte, mais severo. E tem uma sobreposição com a maior distribuição de abundância do bicho, né. Então a gente fica se questionando, né, o quanto que esse animal sofreu. Então os próximos passos do grupo de drone, pelo menos, que a gente pensa é fazer um monitoramento, estabelecer um monitoramento da espécie no local para acompanhar essas estimativas para ver o impacto do fogo e ver como é que a população se desenvolve no tempo. Dito tudo isso, eu vou acabar com uma divulgação que vocês já receberam por e-mail, eu acho, porque eu também recebi há pouco tempo atrás, agora alguns minutos. E aí é uma oportunidade de estágio que a gente está abrindo para trabalhar com drone, para fazer esse monitoramento das populações, tanto do cervo quanto do veado galheiro, que eu mostrei para vocês, foi a primeira experiência que tive, mas tem diversas atividades que dá para ser desenvolvida, né? Vocês viram todas as experiências que eu tive. Então, quem tiver interesse nesse método, quem tiver interesse nesses animais, manda um e-mail para o Ismael. Está aqui o e-mail. O Andreas, que é o coordenador do NERF, mas também está bem vinculado a esse projeto. E fica aí a divulgação do projeto. É isso. Muito obrigada, Douglas. Incrível essa divulgação da oportunidade. Opa, deixa eu parar de compartilhar aqui. Feito. E agora, para a gente fazer esse encerramento, falta eu. Vou passar a palavra para o Henrique. Deixa Não, eu no ligar caso, a câmera tu aqui. é o encerramento, Henrique. Ah, tá, o encerramento de apresentação Sim, mesmo. das apresentações, isso. Achei que a gente Não já ia pra esqueci roda de de te- conversa. Não esqueci, não se preocupa. Deixa eu ligar a câmera. Beleza, todos conseguem me ver? Sim. Tá, antes de começar então a minha apresentação, só para me apresentar rapidamente, meu nome é Henrique, eu acho que eu sou a pessoa mais antiga daqui, eu entrei em 2015/2. E, bom, antes de começar a apresentação de fato, já dizer duas coisas, né? Em primeiro lugar, desculpa pelos slides que eu vou apresentar. Perto do que os colegas trouxeram aqui, realmente foi uma coisa bem mais simples, né? TCC acontecendo, um monte de coisa, mas enfim, acho que já vai dar para passar bem a mensagem. E, em segundo lugar, eu acho que eu posso talvez ter fugido um pouco da proposta aqui. A gente está aqui falando bastante dos laboratórios, eu também vou abordar o laboratório, mas eu tive a liberdade também de trazer um pouco da visão de o que eu gostaria de dizer para mim mesmo se eu estivesse começando hoje na faculdade, se eu tivesse, sabe, no início, se eu não tivesse muita noção de como que funciona toda essa estrutura, tudo que a URGS oferece para a gente. Então, eu tomei a liberdade de preparar minha apresentação um pouco nesse aspecto também, para que vocês possam, enfim, ter algumas visões de alguém que já está mais adiante no curso, de formas que vocês podem
enfim, avançar na graduação, né? Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Beleza. Então, para a gente começar na nossa roda de conversa aí, uma das primeiras dicas que eu teria para vocês é tentar conhecer, tentar procurar, tentar conhecer bem os laboratórios que a gente tem aqui na URGS. A gente tem muitos departamentos aqui na URGS, a gente tem bioquímica, a gente tem paleontologia, a gente tem ecologia, a gente tem um monte de coisa. Dentro de cada um desses departamentos existem dezenas de laboratórios, provavelmente nem que a gente tentasse, a gente conseguiria trabalhar em tudo, ou pelo menos metade disso, porque realmente a universidade ela oferece muita coisa para a gente. Então, uma das primeiras dicas que eu gostaria de dar assim, para alguém que está começando a graduação, que está começando essa caminhada dentro da universidade pública, é tentar andar o máximo possível. Vão para a bioquímica e conheçam os laboratórios, vão para a zoologia, conversem com os professores. Os nossos professores eles são muito acessíveis, né? A maior parte da galera é realmente muito gente boa, então rola de tu chegar, de tu trocar uma conversa bem horizontal assim mesmo. Então, essa seria a primeira dica que eu deixaria para vocês. Eu, infelizmente, como vocês vão poder ver ao longo da apresentação, eu não segui essa minha própria dica. Eu, desde o meu segundo semestre, eu já fui trabalhar dentro da ecologia. Eu tive umas experiências muito interessantes enquanto eu estava dentro da eco, mas eu fico pensando muito hoje também, sabe? Eu tô aqui, né, terminando a graduação, vou tocar na carreira acadêmica por enquanto, né, tocar no mestrado, e eu fico pensando, se eu tivesse conhecido um pouco melhor os departamentos, conhecido a zoologia, conhecido a botânica, eu sinto que eu poderia ter uma visão de mundo um pouco maior do que eu tenho hoje, mesmo tendo tido muitas oportunidades dentro do curso. Vocês vão ver isso, né? Conforme tu vai adentrando dentro de um laboratório, muitas vezes, enfim, tu te encontra e realmente tu vê que é aquilo que tu quer fazer. Muitas vezes não é o caso, a gente já vai entrar nisso, mas acho que essa seria a primeira dica, assim, não ter medo de tentar. A graduação é literalmente a época da nossa vida para a gente estar tentando coisas, para a gente estar tentando, né, oportunidades, para a gente testar coisas distintas. Então, não se sintam nervosos com relação a isso, porque acho que é realmente uma oportunidade muito legal que a gente tem aqui na URGS. Em segundo lugar, é que vocês façam o máximo de cadeiras eletivas possível e, se possível, também fora da área que vocês pretendem atuar. Porque se vocês forem seguir carreira acadêmica, vocês com certeza vão acabar adentrando cada vez mais dentro de uma área e vocês vão ter muito tempo para aprender sobre aquilo, para desenvolver sobre aquilo. Então, é o que eu estava dizendo agora. Aproveitem essa época que vocês estão vivendo agora, que é essa época de testar coisas, de conhecer o máximo possível, para realmente e, sabe, andar o máximo possível pelo nosso instituto. A gente tem muita coisa, inclusive com outros institutos junto, além do Biociências. Então, tentem aproveitar essa oportunidade, porque realmente a gente tem muita coisa para fazer. Eu vou citar aqui algumas cadeiras que a gente tem na bio, né? A gente teria a cadeira de micologia, que não é estudar mico. A gente estuda fungos, basicamente, e a gente tem saídas de campo, tanto ali no Morro Santana, onde fica o Campus Vale, quanto para outros lugares. Essa foto que vocês podem ver ali embaixo daquela árvore ali é a Floresta Nacional de São Francisco de Paula, e vocês com certeza vão conhecer ela. Tem várias disciplinas que a gente vai para lá, então aproveitem realmente essas oportunidades. Aqui também a gente tem a disciplina de carcinologia, que, enfim, a gente estuda os crustáceos, né? Aqui a gente teve um campo de parastacos, que é esse lagostim de água doce, com a professora Paula. É muito legal, assim, a gente chega lá, pega os bichinhos, enfia a mão no barro para tirar mesmo. Eu acho que muito das experiências que a gente acaba tendo como biólogo vem dessas oportunidades, porque muitas cadeiras que a gente vai fazer, principalmente às vezes dentro de áreas como genética, biologia molecular, a gente acaba ficando muito dentro de sala de aula. E não que isso seja uma coisa ruim, de forma alguma. Todo conhecimento, né, é válido, a gente vai aprender muito com aquilo, mas eu acho que a gente tem que tentar, sabe, buscar um pouco mais, principalmente dessa questão de experiências de campo, porque perspectiva própria, isso tende a ir ficando cada vez mais raro. Então, eu gostaria realmente de dar essa dica aí para vocês, tentar buscar o máximo possível essas coisas. A gente também tem disciplinas de herpetologia, como vocês podem ver, onde a gente vê sapinho, onde a gente vê cobra, onde a gente vê os quelônios ali, como a gente está vendo embaixo. Então, a gente tem todas essas oportunidades aí para a gente realmente tentar explorar.
E a última dica aqui é de não ter medo de trocar de laboratório. Eu já conversei com muita gente que chegou no final da graduação e que disse que, nossa, cheguei no fim e percebi que fiquei a graduação inteira no laboratório e daí no final da graduação percebi que não era bem aquilo que eu queria. E daí se tu, por exemplo, tenta tocar um mestrado, ou mesmo se tu não for tocar um mestrado, sabe, tipo, né, a gente só teria a oportunidade da graduação nesse caso, né? Então, acaba que a tua visão de mundo fica muito limitada quando tu só tem atuação em um laboratório. Então, eu gostaria de realmente dar essa dica, assim. Se tu começa num laboratório e tu vê que não tá dando muito certo, pula fora e vai conhecer outra coisa. Se tu vê que não dá certo também, pula fora e vai tentar outra coisa. Porque, realmente, essa é a época da nossa vida pra gente estar testando coisas. Então, acho que isso é o principal, né, dessa nossa época. Mas entrando um pouquinho, né, da minha própria trajetória, como o Luiz comentou antes, eu já trabalhei no Lexup também, no Laboratório de Ecologia Humana e de Peixes. Trabalhei alguns anos ali, mas depois eu quis, enfim, sair, quis conhecer um pouco mais do que ecologia tinha para oferecer ali, e daí eu vim parar no Laboratório de Ecologia de Interações. Enquanto eu estava no Lexup, né, no Laboratório de Ecologia Humana, eu tive a oportunidade de fazer 2 viagens para a Amazônia. A primeira viagem eu fui para o Tapajós, como o Luiz estava mostrando ali antes. Essa é uma foto que a gente tirou durante a seca, a gente estava em Alter do Chão. E sim, isso é um rio, a gente não consegue ver a margem do outro lado porque é um rio enorme, ele tem mais de 10 quilômetros de largura. Então, realmente é uma oportunidade muito interessante. O Luiz deu a dica aí de conhecer o laboratório. Eu, por ter passado ali, daria essa dica também, porque realmente foi uma experiência muito, muito importante para a minha formação. Que era basicamente o que a gente fazia, né? A gente ia, a gente fazia as coletas, a gente tirava foto de arraia depois. Mas não era só o que a gente fazia também. A gente ia nas comunidades, a gente via bichinho fofo, a gente via bichinho não tão fofo como a gente via aí no meio. Apesar de eu ser dos insetos e, enfim, ser a minha praia. Mas, enfim, é uma baita de uma oportunidade e eu ratifico ela como o Luiz comentou. E não poderia deixar de falar um pouquinho do meu próprio laboratório, né? Até para não fugir completamente da proposta dessa nossa roda de conversa aqui hoje. Eu trabalho no laboratório de ecologia de interações. A gente trabalha sobretudo com artrópodes, apesar de a gente ter aberto para trabalhar com outros sistemas também. A nossa ideia é justamente trabalhar com interações entre os seres vivos, né? Muitas vezes, quando a gente está falando a gente está tentando descrever um ecossistema, a gente está tentando descrever uma comunidade ecológica. Muitas vezes é complicado tu fazer isso meramente na coexistência dos bichos, né? Tipo, essa planta existe aqui e esse bicho existe aqui. Tipo, beleza, tu tem um dado geográfico daquilo ali, mas tu não tem muitas vezes uma prova cabal, assim, né? Uma evidência de que aqueles seres vivos detêm alguma associação entre eles. Então, essa é muito da ideia da ecologia de interações, a gente buscar uma evidência um pouco mais robusta para a gente tentar começar a trabalhar com essas coisas. O meu sistema, que foi um sistema que eu trouxe ali para o laboratório, eu comecei a trabalhar com vespas solitárias caçadoras de aranhas. Então, é basicamente esse bichinho que vocês estão vendo ali dentro daquele ninho, a gente faz uns ninhos de bambu, e essa vespa, ela caça aranhas e ela coloca as aranhas dentro desse ninhozinho para que a larva dela se desenvolva. E ali embaixo tem um ninho aberto onde tem uma maçaroca de aranha, um monte de aranha socada. Elas estão todas paralisadas, né? Então é tranquilo, se tu quiser pegar o bicho assim e manusear, não tem risco nenhum, porque ela realmente não tem como te picar, porque ela, depois que o veneno da vespa faz efeito, ela fica com o sistema nervoso destroçado. Então, basicamente, tu fica com o bichinho ali na mão, onde tu pode ver, assim, e tal, fazer as identificações, enfim. É realmente bem interessante. Aqui uma fotinho para vocês verem de alguns dos bichos que a gente pega, né? Todas essas aranhas, como eu comentei, estão paralisadas. E se vocês verem bem naquela aranha central ali, aquela maior, tem o que parece que é um grãozinho de arroz colado nela. E aquele grãozinho de arroz seria o ovo dessa vespa. Ele vai se desenvolver comendo aquela aranha primeiro, e depois que ela obtiver um tamanho um pouco maior, ela vai terminar de papar todas as aranhas que tem ali. Então, basicamente, né, só para explicar essa interação, basicamente é isso. A gente vai ter a vespa, a gente vai ter a aranha, a vespa vai lá e vai paralisar a aranha, em geral, tem pouquíssima chance contra a vespa, e daí a vespa vai carregar essa aranha até o ninho para que o filhote dela possa se desenvolver comendo. E a nossa ideia, justamente com isso, a gente vai pegar espécies diferentes de vespa e a gente vai ver que espécies de aranha elas estão capturando.
quando a gente faz isso, a gente consegue observar se existe alguma sobreposição, se elas estão caçando os mesmos bichos, se elas estão caçando bichos completamente distintos. E isso, dentro da ecologia, é muito interessante, porque quando a gente tem espécies, a gente chama de simpátrico, né? Espécies que existem no mesmo local, se elas têm exatamente o mesmo hábito, se elas ocupariam exatamente o que a gente chama do mesmo nicho, né? Se elas têm exatamente esse mesmo hábito, a competição entre elas tende a ser muito forte. E quando a competição entre organismos tende a ser muito forte, em geral, o que acontece é que um deles acaba sendo extinto do ambiente. Então, existem muitas pressões seletivas no ambiente para que esses organismos tentem se diferenciar um dos outros. Que um começa a utilizar um recurso e o outro começa a utilizar o outro justamente para não competir com aquele que estava utilizando, enfim, o primeiro recurso. Então, é muito interessante, a gente consegue tirar várias conclusões disso, de história evolutiva daqueles grupos, de respostas evolutivas, de a determinada vespa caça de um jeito. Então, as aranhas que ela caça, muitas vezes, têm determinados comportamentos que vão exprimir esses comportamentos para tentar evitar aquela predação. Então, é um cabo de guerra evolutivo que a gente acaba tendo a oportunidade de acessar com esse sistema das vespas caçadoras de aranhas. Mas não é só isso. Só terminando aqui, e baseado nisso também, a gente acaba não vendo muitas às vezes as aranhas em campo, porque quem faz a coleta pra gente são as vespas. Então, para quem for mais preguiçoso, já facilita um pouco a vida aí também. E basicamente a gente conhece o modo de vida dessas aranhas, né? Então, quando a gente observa quais aranhas cada vespa está caçando, a gente consegue erguer hipóteses sobre qual que é a estratégia dela para caçar essas aranhas. Então, a gente vai observar que existem algumas vespas, por exemplo, que caçam mais aranhas de teia. A gente vai observar que existem outras vespas que caçam mais aranhas sobre a folhagem. Mas, enfim, isso é só uma das conclusões que eu consigo tirar, por exemplo, do meu trabalho. Porque a gente tem muita coisa dentro do laboratório. Particularmente um carro-chefe do laboratório é o estudo de galhadores, que são essas protuberâncias na folha que vocês estão vendo. O galhador ele vai ser um inseto que ele se desenvolve ali dentro da folha e ele vai provocar uma resposta dessa folha. Então, a planta ela vai produzir essa massa verde ali ao redor. A massa verde não é o galhador está dentro daquela massa verde. E o galhador dentro daquela massa verde ele vai começar a se alimentar de toda aquela biomassa da planta, né? Mas também não é só isso, a gente também trabalha com trabalhos com polinização, com borboletas e flores, com abelhas e flores, então basicamente qualquer coisa, né, que a gente puder aplicar essa questão de ecologia de interações, a gente vai estar abordando no nosso laboratório. E realmente qualquer coisa, né, se vocês tiverem interesse, se vocês conhecerem alguma coisa que vocês gostariam de desenvolver uma pesquisa, por favor não hesitem em entrar em contato com a gente. Eu dou o meu próprio exemplo nisso. Quando eu entrei no laboratório, ninguém trabalhava com isso que eu trabalho. Eu cheguei pro Milton, que é o nosso orientador, e troquei uma ideia, né, bem horizontal com ele. Falei, gostaria de desenvolver uma pesquisa com isso. E foi 100% tranquilo. Comecei a desenvolver minha pesquisa e hoje, enfim, já estamos seguindo aí adiante com isso. Se tudo der certo, mais gente entra para entrar com a gente também. Então, para passar rapidamente, então, pelo que eu tinha dito para vocês, por favor, procurarem conhecer os laboratórios, é realmente uma oportunidade enorme que vocês vão ter. Fazer cadeiras eletivas fora da área que vocês pretendem atuar. Então, se por acaso vocês começaram a trabalhar num laboratório e se acharam naquilo, procurem fazer disciplinas de outras áreas justamente para ter esse arcabouço mais amplo, teórico, né, de vocês poderem manjar de bastante coisa, porque isso é uma coisa que faz falta lá na frente. E, por último, não ter medo de trocar de laboratório, porque nenhum orientador vai julgar vocês, porque todo mundo sabe que graduação é a época para vocês fazerem esse tipo de coisa. Então, enfim, queria deixar essas dicas aí mesmo. E não podia deixar de fazer um merchanzinho. Esse aqui é o podcast Macacos Pelados. É uma página de divulgação científica que eu e que mais uns colegas aqui da biologia a gente tem. A gente faz entrevistas com os nossos professores, a gente faz postagens com os nossos colegas. Podem ver que o último post ali, Ciência de Primata, foi com o Luiz, que estava apresentando aqui antes. Então, queria recomendar a página aí para vocês também, se vocês quiserem entrar em contato, querer conhecer mais sobre o nosso curso, ou mesmo sobre outras áreas, a gente também está sempre aí à disposição. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Rick. É melhor. Ai, peraí.
eu parar a apresentação aqui. Foi. Pronto. Queria agradecer a todos os nossos palestrantes e vamos dar abertura para o momento das perguntas agora. Quem quiser se sentir de colocar o microfone, colocar a câmera, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Quem quiser falar, pode falar também, se a pergunta for muito tempo. Fiquem à vontade. Eu posso falar se ninguém começar a responder a pergunta da Isabela. Vai lá, Douglas, começa aí. Eu comecei meio tarde, na verdade. Eu comecei lá pelo quarto, quinto semestre, na transição, no meio ali. Eu não fui muito de me jogar. Eu não falei isso na apresentação, né? Mas eu não fui muito de entrar na bio já e começar. Porque eu entrei e tinha tanta cadeira que eu nem comecei a pensar direito nisso. Mas é muito pelo que cada um sente, assim, se tu quer entrar e já participar de laboratório é algo muito bom, mas quiser focar também nas cadeiras e depois dar uma atenção no laboratório também é algo super viável, que no caso foi o que eu acabei fazendo, eu entrei só lá pelo quinto semestre nos laboratórios. Acho que eu vou puxar, então, continuar seguindo, não sei se já fez, acho que pergunta para todos, né? Eu acho que até comentei na apresentação, não lembro, mas eu devia ter comentado também, que foi no segundo semestre por mais porque o pessoal que já era meu veterano trabalhava nos laboratórios, nesse laboratório do LeChup em si, né? Então, como eu já tinha alguém lá dentro, foi mais fácil de entrar. Então, eu não passei por tudo isso que o Rick comentou, de conversar com os professores, de experimentar vários laboratórios, por mais que isso seja bem importante, né? Eu acabei meio que dando um skip nessa parte, indo direto para o laboratório, curti o laboratório e o trabalho que eles faziam lá e fui ficando, né? Então, desde o segundo semestre eu já estava dentro do laboratório. Eu segui na mesma linha também. Eu comecei no segundo semestre, no finzinho do primeiro, na verdade. Mas é isso aí, o que eu estava comentando com vocês, que eu, né, não cansei de ratificar. De não sintam medo, galera. Tipo, se vocês, né, não se sentem tão à vontade agora, eu sei que os primeiros semestres, bom, na minha época eu imagino que com a mudança do currículo tenha ficado um pouco mais tranquilo, mas não deixa de ser que os primeiros semestres são muito pesados, a gente sabe como tem uma pressão muito grande com relação a isso.
Mas a gente sempre tem vaga para voluntário, né? Ninguém necessariamente tem que começar com bolsa, apesar da gente gostar. Mas esse é o lado bom de ser voluntário também, né? Tu tem muito menos pressão em cima de ti. Então, tu tem realmente ali um espaço para tu estar testando, para tu estar começando coisa. E aquilo, né? Não deu certo, paciência, começa de novo em outro lugar. Tem muita coisa pra gente testar aqui. Então, enfim, acho que seria isso aí. Eu entrei no segundo semestre também e já respondendo a próxima pergunta da Luísa, como é que rolou o contato, né? Bom, eu enviei um e-mail e daí a professora responsável pelo laboratório, e daí ela pediu para me escrever um texto. Daí eu escrevi um texto dizendo, tipo, por que eu tenho interesse em participar dessa pesquisa, o que eu espero aprender nesse laboratório. Daí eu escrevi um texto, daí eu escrevi, tipo, que era ecologia vegetal, né? Eu tenho muito interesse em conhecer o trabalho de campo, em entender como é que funciona os ecossistemas, conhecer a nossa flora nativa e isso, entendeu? Mas conhecer e esperar ter experiência daí de campo, era esse o principal. E era isso, foi um e-mail daí que eu enviei e depois ela pediu então para ter uma entrevista presencial, que nesse caso eu acho que não sei como é que funcionaria com uma chamada de vídeo. Na Luísa. verdade. Opa, Fala, perdão. fala. Fala aí. Pode ler. Não, eu ia trocar de pergunta. Segue aí. Eu ia responder o da Luísa, e daí eu já posso responder a outra também da Luísa. Mas o meu contato, exatamente pelo jeito que eu divulguei para vocês, eu recebi um e-mail daquele pôster, só que diferente, de uns 3 anos atrás. E foi bem parecido com o que o Davi falou, né? Acho que vários deles pedem uma carta de interesse, o porquê tu quer participar do lugar. Então, eu acho que é um processo importante. Quando vocês querem participar, surge uma oportunidade e eles pedem para escrever, é legal se dedicar nessa carta porque é o jeito que os professores têm como avaliar vocês, né, para entrar. Então, e que nem o Rick falou, e respondendo a pergunta da Luísa, eu comecei de voluntário, né? Não foi remunerado e é muito legal entrar de voluntário que tu pode testar exatamente isso. Se tu entra já de bolsa e tu não gosta nos 4 primeiros meses, tu tá preso ali na bolsa. Se tu entra de voluntário, tu pode sair. Tu pode, não gostei, quero fazer outra coisa. Então, se surgir voluntário também é uma boa oportunidade. Fora que tem gente que faz diversas bolsas como voluntário, né? Tipo, sou voluntário, trabalho num laboratório como bolsista e sou voluntário em outro, que aí tu vai escolhendo bem o que tu quer fazer, né? E tu tem uma diversidade ampla de laboratórios para te ver como que eles trabalham e como eles trabalham, né? Então é uma ideia também para vocês que estão começando agora e querem trabalhar como bolsistas e conhecer a iniciação científica a fundo, né? Não sei se alguém mais quer falar também sobre isso. Eu acho que cada laboratório tem o seu foco e o seu horário, né? Eu sei que são 20 horas semanais, normalmente, né, quando tu é bolsista, mas tu consegue sim vincular os dois. Claro, às vezes pode ficar um pouco apertado, né? Claro, muitas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa no laboratório para estudar e tudo mais, mas eu acho que foi muito de laboratório, né? Eu sei que o Lechub, por exemplo, como a gente já tem os dados e o nosso trabalho está mais vinculado com as saídas, a gente não tem que estar, tipo, 20 horas semanais lá no laboratório, né? Então a gente trabalha de casa, o Renato, preciso que o nosso orientador, né? Preciso que tu faça uma relação tal, tal, tal. E daí a gente faz isso e envia para ele, né?
Então tem esse trabalho que é de laboratório para laboratório. Aí daí teria que dar uma olhadinha no laboratório que tu tem intenção de trabalhar e falar com o orientador, com o pessoal que trabalha lá. E daí eu acho que eles vão conseguir dar uma resposta mais clara para essa parte dos horários do laboratório. Né? Que eu sei que tem muitos laboratórios que tem que ficar 20 horas trabalhando lá, e é quase para ter ponto, assim. Da Eco eu não conheço nenhum assim, mas eu sei que de outros departamentos tem. Então, é como eu te disse, né? Dá uma conversadinha com o pessoal que já trabalha nesses laboratórios, que eu acho que eles vão conseguir te explicar um pouquinho melhor. É bem isso, né? Eu sei que ali nos laboratórios da genética, da biologia molecular, esses laboratórios que tem bancada, né, que tem atividade laboratorial mesmo, eu sei que é um pouco mais frequente essa exigência das 20 horas semanais. Mas assim, gente, essa exigência das 20 horas semanais é para quem tá com bolsa, né? Se vocês estão entrando de voluntário, tipo, na minha visão, pelo menos, das experiências que eu tive, é completamente razoável um orientador pedir que tu cumpra 20 horas semanais, sendo que tu não tem nenhuma bolsa ali dentro. Quando tu entra de voluntário, justamente, tu tá entrando ali para conhecer, entrando ali para sentir qual é que é a vibe do laboratório, qual é que é a vibe daquela linha de pesquisa, e uma vez que tu consiga uma bolsa, daí realmente, né, tu acaba desenvolvendo um compromisso maior, até porque quando tu tá ganhando bolsa, tu tem que, por exemplo, fazer apresentação de SIC todo ano. Então, todo ano tem o salão de iniciação científica da universidade, daí tem que fazer resumo, daí tem que fazer apresentação, tem que fazer pôster. É legal, tu aprende bastante, mas não vamos mentir que é bem trabalhoso sim. Então, é bem o que o Luiz estava dizendo no fim das contas. Depende muito de área para área, depende muito de orientador para orientador. Eu acho que esse é o principal ponto. Tem gente que é super tranquilo de tu trabalhar, às vezes, até de casa, e trabalhar poucas vezes no laboratório. Se bem que acho que depois de um ano de pandemia, ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Mas não é uma coisa, assim, absolutamente necessária que todos vão te cobrar. É realmente uma perspectiva de orientador para orientador. Um adendo só, Isabela, é que eu acho que quase todos os meninos aqui, eles entraram e eles passaram o primeiro semestre, assim, esse início de iniciação científica, com o currículo antigo da biologia. Tá? Vocês estão entrando com um currículo novo, que é a partir de 2019 ali. Quando a gente entrou, a gente estava com outro currículo que é um pouquinho bastante diferente, mas ele tinha mais cadeiras, ele tinha mais créditos obrigatórios nas primeiras etapas. Tá? Então, nesse sentido, vai mudar um pouquinho, porque mudou o currículo. A Luísa perguntou ali também se, como voluntário, a gente faz relatórios, projetos, etc., normal, ou isso fica só para o pesquisador com bolsa. Quer responder? Olha, eu acho que depende muito. Depende. Tem muitas experiências principalmente de voluntário, que eu sei que a galera passa bastante, que é assim, tem um orientado do orientador que está fazendo um mestrado. Daí tem um mestrando ali dentro. E daí entra um voluntário ali dentro. E assim, sendo sincero, assim, para vocês saberem como que é a dinâmica, tem muito voluntário que eles querem só para ficar fazendo, às vezes, trabalho grosso enfim, que é chato de fazer, sabe? Ficar triando 2, 3 horas de material, etc, etc. Em geral, quando tu entra, eles não te dão muitas responsabilidades de ter que fazer relatório, esse tipo de coisa. Em geral, não, né? Mas existem aqueles orientadores também que, tipo, tu começou ali e daí, tipo, o que tu gosta de trabalhar, o que tu gosta de fazer, o que tu tem interesse em desenvolver aqui dentro, e daí eles já vão te fornecer suporte para tu começar uma pesquisa tua. Eu sei porque esse foi muito do meu caso, na minha segunda experiência de iniciação científica, né? E daí dali para frente tu vai tocando a tua pesquisa, tu vai começando, etc. Mas depende muito. É tudo muito, muito relativo, depende muito do grupo de pesquisa, da quantidade de gente que tem trabalhando, laboratório com muita gente, laboratório com pouca gente. Então, depende mesmo de com quem que vocês vão trabalhar. Depende do estado Acho que é bem todo. importante vocês conversarem com o mestrando ou com a galera que já está trabalhando ali dentro, que eles vão poder dar uma visão mais horizontal assim mesmo, né? Depende, concordo totalmente com o Rick, tipo, tu vai ter
a maioria dos laboratórios tu vai ter um trabalho braçal bem grande sendo IC, porque faz parte, né? De muitos trabalhos faz parte do teu trabalho pesado de triagem ou amostragem, né? Mas é aquela coisa, de tu participar de relatório e projeto, eu acho que, pelo menos com a experiência que eu vejo de todos os meus colegas, depende muito se tu mostra interesse. Se o cara te oferece e fala, bah, olha aqui como é que tá esse relatório, e tu dá opinião, eu acho que vai construindo um caminho deles irem te passando responsabilidade. Se tu não mostra interesse, se tu não discute artigo, se tu não... Que nem o Rick falou, tu vai ter um projeto teu no momento que tu mostrar que tu quer ter um projeto teu, porque eles estão ali para te dar oportunidade, mas eles não estão ali para te mandar fazer o teu projeto. O SIC geralmente é algo construído coletivamente, junto com a pessoa e o orientador, mas o orientador não vai chegar com o SIC pronto para ti. Tipo, ó, apresenta isso daqui. Então, depende muito. Eu acho que vai para o laboratório, mas tem tempo para desenvolver isso. No início, tu entra e vai sentindo o laboratório e depois eles vão te oferecendo projeto, vão te oferecendo relatório, né? Aos poucos. É questão de ser proativo, né? No que tu quiser fazer. Então, se tu, como falaram ali, acho que esse é a melhor coisa para te conseguindo, e principalmente a bolsa, né? Se tu não tem uma bolsa e entrar como voluntário, mostrar essa proatividade vai ser das principais formas de ver que teu orientador, pro teu orientador ver que tu tá mesmo interessado naquilo, né? Então, acho que é isso aí mesmo. Mas ainda assim fazer mais... Ah, deixa o Davi falar que eu tô aqui me palestrando. Só para complementar tudo que os colegas já falaram, é ter essa autonomia, independe de tu ser voluntário ou ter a bolsa, né? Ter autonomia é o que faz a diferença. E como voluntário, eu lembro que algumas atividades assim que eles diziam que era bom eu fazer, que era ler os artigos, né? Que eles estavam lendo, que eles já tinham lido para embasar as pesquisas deles, né? No caso, os mestrandos e os doutorandos. Daí eu li aqueles artigos, daí no dia a dia eu ia no laboratório, ia de manhã, no horário inverso da aula, né? Passava lá e perguntava, o que quer dizer esse artigo aqui? Porque eu lia e muitas vezes eu não entendia nada. Daí eu chegava lá e perguntava, tá, mas explica aí, me ajuda aí. Daí também eu perguntava, tá, o que é a tua pesquisa? Né? Tu tem que mostrar um interesse, realmente, mostrar um interesse para depois lá na frente poder também desenvolver um projeto. Isso vai depender do laboratório, claro. Mas dependendo do orientador, né? O responsável pelo laboratório, ele vai te dizer, para o próximo ciclo, já pode ir pensando, utilizar, quem sabe, esses dados aqui, eles vão te ajudando, mas tu tem que ter essa autonomia e essa curiosidade, né, de perguntar para eles. Tem que perguntar. Não sei se as meninas foram contempladas nas perguntas. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Podem escrever, falar. Mais nenhuma dúvida, então? Se ninguém tiver, eu queria me meter e fazer uma pergunta para os meninos, aproveitando, né, que a gente está aqui. Para os meninos que foram fazer saída em outro estado, como é que rola o custeio? Começa, Luiz, tu que é o representante do Laboratório Rico de Ecologia. Bom, na verdade, o custeio, ele... para esses projetos que nós fomos para a Amazônia, a gente tinha verba de projetos que ou eram dos Estados Unidos ou eram do Canadá. Tá? Então a gente conseguia entrar nesses projetos e a gente conseguia a grana de lá. Né? Então eles nos forneciam, por exemplo, as passagens, a gente não pagava nada, então eles pagavam as passagens para nós, mais uma diária, né? Que eu acho, se não me engano, era 100, R$ 120 por dia para trabalhar lá, e com gastos eventuais, né? Então a gente não gastava nada, assim. Então a gente até tinha a gente conseguia ir, aí até sobrava um pouco,
porque como a gente está em galera, né, normalmente eram umas 12 pessoas mais ou menos por pesquisa, então a gente fazia tudo compra coletiva, e coisas assim. Mas claro, né, tu tá lá, quer sair de noite ali, tomar um guaraná, né? Então tinha assim, tu conseguia ter ainda essa grana vinda dos projetos porque tu recebia uma parcela, né, para fazer essas viagens. Eu acho que todos esses projetos que a gente acaba saindo, a gente ganha uma diária para trabalhar e para alimentação e transporte. Então tem esse auxílio, sim. Mas eu não sei, pelo menos ali no LeChup as nossas verbas normalmente são desses projetos, tá? Pelo menos os que eu participei foram todos projetos internacionais que a gente acabava entrando. Mas eu sei que existem, né, órgãos aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil aqui que eles contemplam também esse tipo de pesquisa. Eu não sei se vocês também fazem pesquisas e saídas de campo com esses projetos, com esses órgãos, né? Mas deixa os restantes dos guris falar um pouco também. Bom, deixa eu complementar essa parte aí do LeChup, né, da oportunidade que eu tive de trabalhar ali dentro também. Realmente tinha essa facilidade muito grande de realmente ter dinheiro naquele laboratório para a gente poder fazer esse tipo de coisa, que infelizmente é uma coisa bem rara. Já era rara antes, já está bem mais raro hoje em dia. Então, sendo assim, sincero, gente, vai ser difícil que em qualquer laboratório vocês vão ter uma oportunidade para sair do estado. Em geral, a gente acaba fazendo pesquisas por aqui mesmo, por essa questão de custo. Eu sei que são raros os laboratórios que a gente consegue ganhar uma diária, como era o caso que a gente conseguia ganhar lá no laboratório do Renato, né, do LeChup. Então, em geral, as pesquisas que a gente acaba fazendo por aqui tipo, eles conseguem o custeio, né, a passagem, às vezes te conseguem, né, a carona mesmo para tu ir, quando o máximo conseguem a alimentação, assim, e tal, mas tende a ser isso, né, tende a ser essa ajuda financeira que a gente tem. Para essas viagens de pesquisa tende a ser mais assim. Só que se vocês quiserem, por exemplo, viajar para congresso, já é um pouco mais tranquilo, dependendo, assim, né? Porque dependendo do congresso onde vocês vão, eu sei que eu não sei se é exatamente com a Congrade, eu acho que é com a Congrade que tu entra em contato, que eu sei que tem como a gente solicitar algum auxílio viagem, esse tipo de coisa, não lembro se é 400, 600 reais se tu vai para fora do estado, acho que é uma coisa tipo assim. Não é fácil de conseguir também, mas em geral a galera até consegue, daí, enfim, já facilita bastante para poder fazer esse tipo de viagem. Eu fui para Porto Seguro uma vez, depois de voltar de uma dessas viagens do Tapajós, né? Pô, Porto Seguro não é uma oportunidade que tu tem qualquer dia. Mas eu, naquela oportunidade, por exemplo, eu infelizmente acabei não conseguindo esse auxílio, mas como o Luiz falou, dessas diárias que a gente tinha, acaba sobrando uma graninha e daí eu consegui salvar essa grana para poder ir num congresso. E daí, enfim, vai ser muito do grupo de pesquisa que vocês estiverem, assim, quando rola um projeto legal que conseguiu uma boa captação de dinheiro, às vezes dá para fazer coisa grande, dá para fazer umas viagens bem legais. Mas, em geral, sendo honesto com como anda a situação da ciência, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil inteiro, esse tipo de coisa está cada vez mais rara e, bom, vamos ver se no futuro muda, né? Mas no presente a situação não está muito tranquila. E depende muito também da linha de pesquisa do laboratório para esses projetos, né? Projetos tendem a ser mais... tendem a patrocinar mais, tendem a fornecer mais dinheiro para determinadas linhas de pesquisa. Né? E como, por exemplo, ali no laboratório do LEP, ali no LeChup, a gente trabalha com pessoas sobre sustentabilidade e manejo de pesca, que é como eles se alimentam, né? Então depende muito, essa parte antropológica está muito vinculada também com o LeChup e a gente acaba conseguindo uns projetos bons. Né? Então tem essa parte de qual é a linha de pesquisa e qual projeto está tentando conseguir, né? Então o professor Renato conseguiu esse auxílio dos projetos e ele conseguiu esse dinheiro para fazer essas viagens, Fernando. Mas deixar o Douglas falar um pouco que ele queria falar também. Eu? Não, mas eu posso falar. Eu acho que o Davi pode falar melhor em relação a campus no estado, né? Que eu acho que ele apresentou que ele fez bastante ali, mas para fora do estado depende. A gente gosta de falar depende para tudo, pessoal da Bio, né?
Mas, que nem o Luiz falou, depende de quem está te financiando. E geralmente não é só um órgão. Tipo, o ICMBio pode financiar uma parte do transporte, uma empresa de fora, que nem o Luiz falou, pode patrocinar a tua comida, que no caso do Pantanal ali que eu fui na Rafa Nutilar, era a Fundação Boticário, que é uma empresa que financia projetos de pesquisa. Então, no final das contas, são vários lugares que pagam projetos e daí tu organiza como o grupo organiza como ele quer, né? O Luiz falou que ele ganhou diária. Eu fui para campo, eu nunca recebi para ir para campo, mas eu nunca gastei nada para ir para campo. É aquela coisa, foi de graça para mim ir para campo, mas eu não ganhei para ir para campo, né? Porque eu estava trabalhando pro projeto. Esse foi meio que o acordo, né? Cada laboratório tem um acordo. Deixar o Davi falar algo mais daqui. Nos locais do estado que eu fui fazer campo, eram unidades de conservação. Então, algumas tinham alojamento, né? Então essa parte de pagar hospedagem não tinha. Mas alimentação e, enfim, tudo que tu vai precisar usar durante o campo, né? Que geralmente os campos dão, assim, 5 dias, uma semana no máximo. Esse dinheiro, geralmente, ele tá dentro do orçamento do projeto. Por exemplo, eu sei que no meu laboratório, uma doutoranda, ela conseguia financiamento a partir de uma fundação que é a Ruford, que é uma fundação inglesa, que daí ela apoia cientistas em países em desenvolvimento, né, a fazer pesquisa. Então, tu escreve um projeto, esse projeto vai concorrer, né, dentro com outros projetos, e daí ele vai ser selecionado. Se for selecionado, ele vai ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro vai te possibilitar fazer os campos e fazer a pesquisa. E tá, esse é um exemplo. Mas é basicamente isso. Nos locais que eu fui era unidade de conservação, então tinham alojamentos, né? Ou se não tem, a gente pega um Airbnb ou alguma coisa assim, né? E tá, é isso. Basicamente é isso. Nunca saí do estado. Não, só complementando o que o Douglas falou, a gente, por exemplo, a gente não ganhava uma diária para nós trabalhar, a gente não ganhava para trabalhar, né? Nós ganhávamos para se manter lá, então muitas vezes, por exemplo, na primeira viagem eu tive que ir para Manaus e daí lá a gente teve que gastar horrores com hotel, né? Porque a gente teve que ficar alguns dias no hotel, então a diária é praticamente tudo para isso, né? Então a gente comprava cestas básicas para o pessoal das comunidades, porque quando nós estávamos na comunidade a gente tinha que dormir em algum lugar, né? Então a gente fornecia essas cestas básicas para o pessoal lá e acabava dormindo nas casas deles. Então esse dinheiro que a gente acaba recebendo é mais para o custeio da própria viagem, né? Mas é basicamente isso. Acabava sempre sobrando, assim, pouca coisa, mas é que nem o Luiz disse, né, tipo, a vez que eu fui pro Tapajós, a gente ficou 20 e poucos dias, a gente, né, conseguiu o barco lá, o barco foi pago pelo projeto, mas toda a alimentação que a gente teve naqueles 20 e poucos dias que a gente estava em campo foi pago do nosso bolso. A gente, no início da viagem, juntou a grana de todo mundo e fez um ranchão para 20 dias. Enfim, saiu do nosso bolso, né, o projeto estava pagando pra gente, acabava sobrando um pouco de dinheiro, mas não era, assim, você está recebendo, sei lá, R$ 100 só para trabalhar. Também tinha essa. Você está recebendo R$ 100 para trabalhar e comer. É tipo isso. E trabalhar o dia inteiro, né? Porque quando a gente fala de saída de campo, é aquele negócio, a gente acorda de manhã e vai até de noite. Os guris aí também podem falar um pouco mais, mas parece que, tipo, dá para aproveitar, claro, com certeza, né? Mas é bem trabalhoso, assim, pessoal. Tipo, não é, não é uma férias, assim. Tanto que eu falava pros guris que eu era colega do Douglas em quase todas as cadeiras que nós fizemos, né? E ele e meus outros colegas falaram, vai estar de férias de novo. Daí, putz, não é bem férias, né? Tem que ficar trabalhando o dia inteiro. Tu começa de manhã e vai até de noite. E às vezes mesmo no meio da noite, né? Eu lembro que rolava a Exatamente. coleta de madrugada e era 3 horas da manhã, tu deitado na rede, só iam lá chacoalhar a rede, tipo, meu, levanta pra triar peixe. E daí tu ficava lá até as 6 horas da manhã fedendo, fedendo, fedendo. Depois de 3, 4 dias de viagem, todo mundo tá fedendo a peixe, então ninguém mais sente o cheiro. Então não é fácil essa vida de ecólogo, não. De jeito nenhum.
A gente tem mais alguma dúvida ou comentário das meninas? Eu escrevi ali também nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão para os nossos próximos encontros, algo que vocês gostariam que a gente trouxesse. Vocês podem mandar pelo e-mail ou por qualquer rede social do PET por aqui também. A gente está construindo esse projeto juntas. Eu acho que esse encontro foi muito, muito legal. Valeu, guris. Imagina, Obrigado. inclusive, queria dizer aí, ficar à disposição tanto do Pet quanto da galera que a gente estava trocando essa ideia. Se quiserem chegar, trocar qualquer ideia, né, qualquer pergunta em relação ao curso em geral. Eu já estou aqui há bastante tempo, né? Estou aqui desde 2015, então deu bastante tempo para conhecer professores, conhecer linhas de pesquisa, conhecer as fofocas de corredor, que em geral tu não fica sabendo. Então, esse tipo de coisa também acaba sendo importante, assim, quando tu vai trabalhar em outros lugares e tal. Então, só deixar aí a minha disposição para vocês, qualquer hora que quiserem trocar uma ideia, fiquem à vontade. E o Rick fez a propaganda dele do podcast, eu acho que realmente vale a pena entrar lá, porque o Rick já entrevistou metade dos ICs que tem na biologia, então se vocês entrarem no perfil dele lá, vocês vão ter bastante noção do que está acontecendo lá dentro da bio. Já é um bom mural, assim. Tem Não se fala mais mais uma IC? questão? Alguma coisa? Não, só Eu para pensei introduzir que IC para o ainda pessoal, né, era que algo não normal de sabe falar. o que é IC. Talvez para a galera que está entrando, não. Então, vamos. Coloquei ali no chat as redes sociais do PET, que a Fê estava falando, para vocês entrarem em contato, ou para só seguir a gente posta várias coisinhas de outros projetos. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa assim? Porque senão a gente já vai encerrando. Nos passamos um pouquinho do previsto. Eu acho que não, então. Isso. Então, eu queria agradecer a todo mundo que veio, que ficou até agora, né? Obrigada, meninos, por participarem, falando um pouquinho das experiências de vocês. Muito massa ouvir vocês. E é isso, gente. Acho que já podemos se despedir. Fiquem ligados que amanhã a gente vai soltar o encontro da Zou. Para os próximos encontros. O da semana que vem, como eu falei, é Zou. Beijo, então, gente. Boa noite. Valeu pela atenção, gente. Falou, tchau, gente. Obrigado pelo convite.